Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dia 5 de agosto de 2020. Bem, nessa quarta-feira eu trouxe para vocês aí um conteúdo sobre pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos em língua portuguesa, tá? A gente tinha aprendido na semana passada sobre os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento, tá? Relembrando o que são pronomes, né? Essa palavra pronome. São palavras que substituem os substantivos nas frases, tornando aí os textos menos repetitivos, tá? E os pronomes são utilizados aí no cotidiano, no dia a dia, tá? Agora, a gente vai aprender aí os pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Na semana passada, a gente tinha aprendido sobre os pronomes pessoais, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, né? Nos, conosco, vos, convosco. Então, eram esses pronomes aí que se referiam a pessoas, tá? Ele, né? Que nem professora Jéssica, pode ser substituído pelo pronome ela, tá? Então, os pronomes pessoais, eles substituem as pessoas, tá? São as pessoas do discurso, são as pessoas que fazem as ações, tá bom? Agora, os pronomes possessivos. Deixa eu só aproximar um pouco mais, para vocês verem melhor. Pronto. Bom, começando pelos pronomes possessivos, os pronomes possessivos, eles dão aí a ideia de posse. O que é posse? Algo que é de alguém, uma coisa que pertence a uma pessoa, tá? Então, a gente tem aqui os pronomes possessivos que são mais utilizados. Meu, masculino, né? Minha, feminino. Meus, masculino no plural. Minhas, feminino no plural. Algo que é meu, se refere ao eu, a primeira pessoa do singular, tá? Quando eu falo da segunda pessoa do singular, né? Teu, tua, seu, sua. Quando é dele, né? Dele, dela, deles, delas, tá? Quando é nosso, meu e seu, né? Nosso, nossa, nossos, tá? Vosso, vossas, deles, delas, tá? Então, o pronome possessivo dá essa ideia de pertencer, tá? De algo que é posse de alguém, tá bom? Já os pronomes demonstrativos, eles demonstram algo, ou seja, indicam o lugar que uma pessoa ou coisa se encontra. Então, quais são esses pronomes aí demonstrativos? Este, esta, esses, essa, essas, aquele, aquela, outro, outras, mesmo, tal, isso, aquilo, tá? A gente tem os variáveis e os invariáveis. Geralmente, isso, aquilo, se refere a coisas, né? Ah, o que é isso, né? Não a pessoas ou a seres vivos, né? Além desses tipos de pronomes, também temos os pronomes indefinidos, que são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago ou expressando uma quantidade indeterminada. Então, o pronome indefinido, ele dá uma ideia de uma coisa que não é definida, é uma coisa vaga, né? Quando a gente chega e pergunta, alguma coisa aconteceu, você não sabe exatamente o que aconteceu. Então, é algo indefinido, né? Então, aqui, alguns pronomes indefinidos que nós temos. Algum, alguma, certo dia, a gente não sabe exatamente o dia que foi, né? Outros, pouco, pouca, quaisquer, qualquer, né? Vários, ninguém, tudo, cada, alguém, tá? Então, pronomes aí indefinidos, não define a quantidade, é algo vago, né? É algo impreciso, tá? Aí eu trouxe algumas atividades para a gente estar fazendo, utilizando aí os pronomes possessivos e demonstrativos e também uma atividade com os pronomes indefinidos mais embaixo. Então, vamos começar aqui com os pronomes possessivos e demonstrativos, tá? Circule de vermelho os pronomes possessivos, tá? Então, a gente tem que circular de vermelho os pronomes possessivos. Vamos lá. Letra A. Dona Joana sempre arruma o quarto dela pela manhã. Qual é a palavra que dá a noção de que o quarto pertence a Dona Joana? O dela, né? Então, aqui a gente tem um pronome possessivo, dela.
Nossos compromissos sempre são cumpridos no prazo determinado. Os compromissos são de quem? Nossos, pertence a nós, tá? Então, nossos é o pronome possessivo dessa frase. O meu diário guarda os meus segredos. Nessa frase, a gente tem dois pronomes possessivos. Meu diário e meus segredos. Tenho muito carinho pelo chefe dele, tá? O chefe é de alguém, é dele, né? Então, aí o pronome possessivo é dele. Então, a primeira atividade era para fazer só isso, circular de vermelho os pronomes possessivos. 2. Complete com o pronome demonstrativo adequado. Caneta minha, mas sua. Como que a gente pode aí completar essa frase? Com o pronome demonstrativo. Lembra quais são os pronomes demonstrativos? Ó, este, esta, né? Então, aqui fica essa caneta é minha, mas aquela é sua. Por que Maria fez isso, né? Por que Maria fez isso, né? Isso se refere a coisas, né? Por que ela fez isso? Esse lápis é maior do que este, né? Comparando aí. Aquele carro é do meu pai, tá? Então, aí completando com pronomes demonstrativos. Aquele, né? Tá apontando. Poderia ser esse carro do meu pai? Também poderia, tá? Complete as frases com os pronomes possessivos do quadro. A saia de Bruna é vermelha, mas... Aqui a gente pode pôr minha, né? Mas a minha é azul. Olhos são azuis como o céu. Meus, né? Tem lá no quadro, né? Meus olhos são azuis como o céu. Este prédio nos pertence, ele é nosso, né? Tia é muito querida entre nós. Nossa, não, minha, né? Porque não tem nossa, no quadro tem nossas. Então, minha tia, aí fica minha duas vezes. Então, vamos substituir da letra A por sua, né? Porque senão a gente não vai utilizar o sua. Então, a gente já utilizou o meus, o nosso, o minha e o sua. Pra gente usar todas as palavrinhas do quadro aqui, né? Pronto. E aí, minha tia é muito querida entre nós. Crianças são o futuro do nosso país. Nossas, né? Que foi a última palavrinha que sobrou. Nossas crianças são o futuro do país. Para eu saber que eu usei todas as palavrinhas, eu costumo riscar as palavrinhas do quadro, tá bom? E a 4, classifique os pronomes destacados nas frases abaixo. Então, vamos lá. Fiz alguns bonecos para vender, é indefinido, a gente não sabe a quantidade, alguns, indefinido. Esses brincos que você está usando são lindos, esse demonstrativo. Suas notas são ótimas, possessiva, é de alguém, né? Possessivo. Ninguém veio para o aniversário, indefinido, a gente não sabe quem é. Nossa escola ainda é a melhor do bairro. Nossa, possessivo. Cada dia que passa ficamos mais sábios, indefinido. Aquela janela era diferente de todas as outras. Aquela demonstrativa, tá demonstrando qual é, né? Então, ficava assim as atividades de português de hoje. Além dessa atividade de português, a gente tinha uma atividade no livro interdisciplinar, a religiosidade no Egito Antigo. Então, vamos lá para o livro didático, página 95 e 96. Vamos lá. A religiosidade no Egito Antigo. Entre 6.000 anos e 2.000 anos atrás, a civilização egípcia desenvolveu-se na África, em torno do rio Nilo. Uma característica do povo egípcio era a importância da religião na organização do Estado e no dia a dia.
Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas, e os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram os sacerdotes. Eles deveriam fazer oferendas, proteger e divertir os deuses. Para isso, os egípcios criavam templos onde, de acordo com suas crenças, os deuses moravam. Em troca do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses garantiam a paz, a prosperidade aos egípcios. Um dos pedidos dos egípcios aos deuses, por exemplo, eram boas colheitas. Muitos dos deuses egípcios representavam diferentes aspectos da natureza, como a cheia dos rios, as chuvas, o sol. Existiam também deuses guardiões da cidade, deuses responsáveis pela escrita e pelo conhecimento, e também os deuses protetores das mulheres e das crianças. Então esse texto mostra pra gente um pouquinho da cultura egípcia, né? A gente até conhece bastante sobre o Egito, né? Por causa que eles são bastante citados na Bíblia, né? Os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses, tá? E eles tinham uma relação bem próxima com a natureza também, assim como os indígenas, tá? Isso quer dizer que os deuses deles representavam características da natureza, como cheia dos rios, o deus do sol, né? O deus da colheita, tinha deus protetor da cidade, deus do conhecimento. A gente sabe que os egípcios, eles desenvolveram bastante a matemática. A nossa matemática é uma herança aí da civilização egípcia. Então, eles eram muito, muito ativos e inteligentes. Eles desenvolveram bastante teorias. E eles aí tinham essa ligação, então, com a religiosidade e a espiritualidade. Até mesmo o conhecimento, os estudos, eles acabavam aí relacionando com as divindades que eles cultuavam, tá bom? Aqui nessa imagem, o deus Osíris, no meio aqui, tá? Acompanhado de sua esposa Ísis, tá? Essa é a esposa Ísis. E seu filho Horus, tá? Osíris era o deus supremo e o juiz do mundo dos mortos. Então, assim, você começa a estudar um pouco das religiões egípcias, elas são muito interessantes, né? A criação do mundo segundo os egípcios. Então, aqui era um resuminho sobre a religiosidade egípcia e aqui o mundo segundo os egípcios antigos. A gente tem sempre aí uma teoria. As religiões, elas trazem teorias sobre a criação do mundo, tá? A gente conhece bem a teoria cristã, porque é a cultura do nosso país, que foi trazida pelos europeus, né? Então, vamos ver como que os egípcios encaravam a criação do mundo. Os egípcios acreditavam que o mundo havia sido criado por Ra, o Sol, tá? Então, acho que o maior deus deles aí era Ra, o deus do Sol. No início, o universo não existia. No lugar dele havia um Num, uma espécie de grande massa de água parada que simbolizava o nada. Desse Num surgiu o Sol, Ra. Ao cuspir no chão, ele deu origem ao deus Shu, o sopro, e à deusa Tefnut, o calor. Esses deuses se uniram e criaram Geb, a terra, e Nut, o céu, que por sua vez tiveram 5 filhos, Osíris, Ísis, Horus, Sete e Néftis. Na sequência nasceram os outros deuses, e mais tarde surgiram os homens. Tot, o deus do conhecimento, por exemplo, nasceu do crânio de Ra, num momento de tristeza. Anubis, o deus da mumificação, era filho de Osíris com Néftis, tá? Então, eles tinham aí essas divindades e essas origens para cada uma. Aqui um desenho, tá? Ó, representando o deus Geb, terra, deitado e envolto pelo corpo de sua mulher. Nut, o céu. Então, essa seria a Nut, bem grandona aqui, ó, tá? Cobrindo aí o corpo de Geb, o deus da terra. Como os egípcios explicavam a criação do mundo? Então, como a gente viu aí, eles acreditavam que o mundo era resultado da união dos deuses Shu e Tefnut, tá? Como a gente viu aqui no texto. Quando Ra cuspiu no chão, né? Ele deu origem ao deus Shu e Tefnut, que eram o sopro e o calor. E assim foram criadas a terra, o céu, tá? Então, o mundo aí foi resultado da união desses deuses, Shu e Tefnut. Pesquise informações sobre o deus Horus,
Hathor e Thoth. Escreva no seu caderno o que você descobriu. Então, vocês podem ir lá no Google, né, e digitar Deus. Vamos ver, pode digitar um por um, ó. Horus. Se vocês forem pesquisar sobre Horus, o que a gente vai achar, ó? Deus Horus, Deus egípcios dos céus. Então, vocês acham bastante informação, tem no Educa Mais Brasil, Hipercultura. Vocês vão achar aí algumas informações sobre o Horus. Não precisa escrever um texto grande, escreve um parágrafozinho dizendo qual era a função dele. Ó, ele era Deus dos céus, tá? Outro Deus, Hathor. Deus Hathor. Olha lá, já até aparece aqui, ó. Hathor, tá? Que ele era deus do quê, né? Representações do feminino, deus Hathor, né? Principais divindades da região do Egito, tá? Representava, seu lado benevolente representava a música, a dança, a alegria, o amor, a sexualidade e o cuidado paternal. Então, tinha a ver aí com mães e filhos, tá? A reprodução. Deus egípcia do amor e da felicidade. Qual outro deus aqui? Thoth. Vamos ver Thoth. Thoth é o deus do conhecimento. Então, ó, eles que desenvolveram tanta matemática aí, né? A gente tem aí um deus que representa o conhecimento, a sabedoria, a escrita, a matemática, tá? Então, era Thoth, esse deus aí que representava essa parte do conhecimento, tá bom? Então, se vocês digitarem o nome dos deuses, vocês encontram informações, tá? É bem interessante a cultura egípcia. Depois, com a orientação do professor, compare sua pesquisa com a dos colegas. As informações que vocês descobriram foram as mesmas? Não tem como a gente fazer essa interação porque a gente não está na sala de aula. Então, essa 3 podia pular, tá bom? Com a ajuda de um colega, escolha 3 deuses egípcios e faça um desenho de cada um deles no caderno. Vocês também podem pedir a ajuda do professor ou pesquisar para conhecer melhor as características físicas dos deuses. Então, a gente tem aqui nesse texto vários deuses egípcios aí, tá? Vocês podem escolher um que vocês acharam mais interessante, que nem esse deus Thoth aqui. Olha só o design dele, né? Parece um passarinho, né? Com corpo de homem. Então, vocês poderiam estar representando aí o deus Thoth, né? Ou qualquer outro que vocês tenham achado interessante, né? Tem essa deusa que representa o céu, né? O próprio Ra, se a gente for pesquisar, Ra. Olha aí quantas imagens legais tem do deus do sol, Ra, né? Dá para vocês fazerem, ó, desenhos egípcios, dá para vocês fazerem uns desenhos bem bonitos aí, vocês que gostam de desenhar, principalmente, tá? Dá para fazer uns desenhos bem bonito e colorido dos deuses egípcios, tá? Não fiquem preocupados, eu vou ficar desenhando deuses, eu sou cristão, tá? Não tem nada a ver com religiosidade, tá bom? Tem a ver com cultura. A gente precisa conhecer outras culturas. Tanto é que a matemática que a gente estuda hoje veio do Egito. Então, a gente tem aí toda a parte cultural relacionada com as heranças que nós carregamos hoje, que vem aí da história do Egito também, tá? Então, é interessante a gente estudar, verificar. A gente não assiste lá o filme dos Vingadores lá, que tem o Thor. O Thor é o quê? É um deus nórdico, todo mundo adora o Thor. Nossa, o Thor maravilhoso, né? Thor é o quê? Também é um deus nórdico, um deus pagão aí, um deus nórdico, tá? Se vocês forem procurar, deus do trovão, né? Filho de Odin. O pessoal gosta muito de história do Hércules, da Grécia Antiga, filho de Zeus. A Grécia Antiga também tinha vários deuses aí, Zeus, Afrodite, né? O Hércules, que era filho de Zeus aí. Então, quando a gente trabalha aí parte cultural das religiões, tá? É para conhecimento, não é para interferir na escolha de ninguém. Então, não precisa ficar preocupado nem chateado com esse assunto, porque se tá no livro didático de vocês, é porque é uma matéria que vai ser estudada, tá? E depois eu vou elaborar uma provinha para vocês também, para dar nota sobre o interdisciplinar. Essas atividades que vocês me mandaram em vídeo, tá? E em fotos também sobre os textos que vocês fizeram juntos, tá? Eu já tô contabilizando pontuação para nota também, tá bom? Então, encarem essa matéria como parte cultural, tá? A gente está estudando história das religiosidades aí, tá bom? E é um assunto interessantíssimo, tá bom?
Então, essas foram as atividades de hoje, era até a página 96, tá? Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!